palíndromo em um string. O que essa questão exige de você é fazer um código, desenvolver um algoritmo que analise uma palavra, uma cadeia de caracteres, ou seja, um string, e verifique aí, identifique se ela é ou não um palíndromo. Mas o que seria um palíndromo? Um palíndromo é aquela palavra que você lê da forma comum, de uma forma, e lendo ao contrário é a mesma coisa. Então, por exemplo, o nome próprio Ana, se eu ler Ana de forma normal, né, de trás para frente, Ana. Se eu ler ao contrário, também é Ana. A palavra radar, olha só, R-A-D-A-R. No sentido contrário, também é R-A-D-A-R. Isso aqui é um palíndromo, sim. Já o meu nome, Daniel, não é um palíndromo. Lendo da forma comum, Daniel. O contrário, Leinad, não corresponde, né? Então o código vai aí analisar se a string, uma dada string, é ou não um palíndromo. Vamos fazer isso aí? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é declarar um string qualquer. Vamos colocar aqui palavra, né? E colocar o nome, por exemplo, radar, certo? Conforme esse exemplo aqui, para dar um palíndromo. E vou criar um método chamado verifica palíndromo, passando aqui a palavra como argumento. Beleza? Vamos acatar a sugestão do IntelliJ para ele criar aqui o método para a gente. Já criou o método private static. Static, né? Lembrando que ele está dentro da classe que contém o método main, por isso que ele é estático. E aqui a gente vai começar a desenvolver nossa lógica. Só que eu não vou deixar como void, eu vou retornar boolean, porque a gente quer saber se é ou não é um palíndromo. Se é true, se for um palíndromo, ou false, se não for um palíndromo. E como é que a gente vai resolver isso daqui? Vamos lá. E como é que a gente resolve esse problema? Da seguinte forma. Nós vamos utilizar uma técnica chamada dois ponteiros, muito eficiente, muito cobrada em entrevistas de emprego e que é altamente desejável que você conheça. Então aqui está a nossa string, radar, R-A-D-A novamente e R novamente. A gente quer saber se isso aqui é ou não um palíndromo, ou seja, se eu ler da forma comum, né, daqui para aqui, é a mesma coisa que ler ao contrário. Bom, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que isso aqui é indexado, né? Toda string é indexada. Aqui é o caractere 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. A técnica de dois ponteiros consiste em termos uma variável que armazena essa primeira letra, ou seja, string na posição 0. Então temos uma variável que aponta para esse primeiro caractere e outra variável que também faz a mesma coisa com o último caractere. No caso, string, né, o tamanho da string, string.length menos 1. Né? Então a gente tem um ponteiro, ou seja, uma variável que aponta para o primeiro caractere e uma variável que aponta para o último. E o que a gente vai fazer são comparações para verificar se o conteúdo deste ponteiro é igual ao conteúdo deste ponteiro. Então, por exemplo, string na posição 0, que é desse ponteiro, é igual ao que está em string na posição 4? Sim, ambos têm a letra R. Então a gente faz com que esse ponteiro ande. Nada mais é do que incrementar o ponteiro, né? E a gente faz com que esse daqui também ande. Ou seja, ele decremente, né? Ele ande para trás, digamos assim. E aí a gente compara novamente. O que está aqui nesse ponteiro, string na posição 1, é a mesma coisa que o que está aqui, string na posição 3? É, ambos têm a letra A. Então a gente faz esse ponteiro andar e esse aqui andar também para trás. E aí a gente tem a seguinte situação. Ambos os ponteiros agora são iguais. Eles têm o mesmo índice, digamos assim. Então quebra-se a condição. Qual é a condição? Que esse ponteiro sempre deve ser menor do que esse ponteiro. Se em determinado momento eles se tornarem iguais, acabou a condição e significa que isso aqui é um palíndromo. Por quê? Porque presume-se que ele andou e conferiu todos os caracteres até chegar em um momento em que eles se tornaram iguais. Tá bom? Vamos implementar isso aqui no código? Bom, agora tem aquelas ideias em mente. Se não ficou claro, volte o vídeo e depois venha para cá. O que é que a gente vai fazer? Declarar os ponteiros. O ponteiro da esquerda, vamos pensar assim, né, do primeiro caractere. Então vamos chamar de left, recebe 0, que é o índice 0 da string. E o ponteiro da esquerda, ou da direita, vamos chamar de right, que é o último caractere da string, ou seja, palavra.length menos 1. Tá ok? E a condição é a seguinte. Enquanto este ponteiro daqui for menor do que este, fique comparando o que está no índice de cada um deles. Então, enquanto left for menor do que right, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Se
No caso, a palavra na posição left for diferente do que está em palavra na posição right, ou seja, se uma letra for em algum momento diferente da outra, que eu estou comparando, né, nesses índices aqui, aí não tem o que fazer. Retorna false. Sai da função e já não tem mais o que comparar. Porque se um caractere for diferente do outro, já não é um palíndromo. Mas se eventualmente eles forem iguais, o que é que a gente faz? Faz o ponteiro da esquerda andar para frente, lembra? E o da direita andar para trás, decrementando, como eu expliquei. Tá? Bom, e aí, quando terminar esse while, se em nenhum momento ele cair nesse return false aqui, né? Se não for false em momento algum, significa que é um palíndromo. Então, return true. Beleza? Tranquilo? Vamos testar isso aqui. A palavra já está aqui como radar, tem que estar um palíndromo, né? Vou executar aqui o código. Opa, não imprimi na tela, né? Vamos colocar aqui um ponto sold e rodar novamente. True, verdade, é sim um palíndromo. A palavra Ana, se eu imprimir novamente, true, também é um palíndromo. E a palavra Daniel, se eu imprimir novamente, false, porque isso aqui não é a mesma coisa sendo lido de trás para frente. Tranquilo, pessoal? Então, dá uma analisada aqui no código, verifica essa questão dos ponteiros, que é bem importante, que é utilizado para resolver vários exercícios e não apenas esse, e eu tenho certeza que vai ficar tudo mais concreto na sua mente. É isso.